Não sei se é assim, dada ou se estou a começar a me sentir nervosa. Mas nervosa porque eu nem Sei. estou a ameaçar ninguém. Todos os dias estamos a gravar músicas. Mas as músicas para sair. Para o tal produtor já também que era do mesmo grupo, mexer. É muito cansativo. Muito. Quando é sempre você a dar força, a impulsionar. Chega uma altura que nós também queremos que alguém nos dê essa força e quando não tem é complicado. Ele canta fixe e tem músicas comigo, várias músicas comigo e temos projetos aí a se formar. Acho que é o Léo. Não sei se quem meteu o Léo, mas o instrutor dele era o Léo. O Léo era que tinha paciência com as mulheres. Calma aí, instrutor ou procurava outra coisa? Isso já não sei. Não sei, porque todas as meninas que levávamos lá para fazer tipo alguma apresentação. Era Ele já que se encarregava já, o diretor já das meninas. Oh, Sim. não, mas Não nunca, parece. para além desse contacto assim, profissional, nunca houve assim um gesto em que tu pensas, pô, eu acho que ele dá. Não. Não, mas pode já revelar aqui, né? Porque há 5 anos atrás ou 6 anos atrás era um problema. Não, porque naquela altura ele pensava que já sabia bué. Claro. É isso, todo mundo tem às essa. vezes é sempre assim. E O pensamento ele, não mudou. ele era o menos destacado do grupo. Vamos começar mais um programa hoje. Hoje eu tenho o prazer de conversar com 2 jovens da nova escola, não é? De certa forma vocês estão a me ver de frente porque ao longo do tempo nunca me viram sem barba, então é muito normal. E vocês vão ter que se habituar a uma nova geração, não é? Até porque quero me sentir também novinho, né? Estou com novinhos, né? E tenho que me sentir também novinho, né? Tenho que deixar aquele lado, que depois o tempo de calor também influencia. Sabendo que este podcast tem o apoio de 3 empresas que são Elenio Pay, a Cofre Cash e a Bri Acessórios. A Bri Acessórios é uma empresa de personalização de fios e mascotes. Se tu tens o interesse de escolher, não é? Ou fazer uma encomenda para alguém, queres um fio ou uma mascote para oferecer a um familiar seu, essa empresa é uma das melhores para que você possa ter acesso à mesma. Já a Elenio Pay e a Cofre Cash são empresas de streaming. Se tu tens o acesso ou queres ter o acesso aos serviços de streaming como Amazon Prime, Spotify, como Netflix, HBO, Disney Plus, esta empresa pode fazer a questão de criar essa assinatura para ti, bem como também se tens o interesse de encomendar produtos vindos do exterior, eles de certa forma podem auxiliar nisto. E temos uma nova parceria que é com a Cofre Plan, que é uma empresa de planejamento financeiro. Se tu tens o interesse ou tens uma necessidade de, ao longo do tempo tu adquirires uma melhor gestão financeira, essa empresa de certa forma pode prestar o melhor serviço de consultoria para que você possa ter um melhor ajuste ao longo do tempo. Então, hoje vamos ter uma conversa solta com 2 jovens, eles que são artistas, né? Ao longo do tempo viram que é uma arte que eles amam bastante, né? Então, estão bem? Graças a Deus estamos bem. Eu estou bem. Graças a Deus. Se não fosse a ele, não estarias bem. Não estaria. Não fica tímida, não é? Podes falar, aumenta mais o volume, porque se calhar quando estás no estúdio, tu falas com uma voz mais sonante. Ok. Então, é só nesta hora que o medo flui. Eu por acaso estou calma. Estás calma? Estou calma. Então, Também estou bem, graças a Deus. depois de muitas risadas, chegou a hora de conversarmos, não? Sim. Como todo pai e o filho tem sempre uma conversa, então sentar para ter uma conversa interessante é muito bom. Devem ficar felizes por saber que o Leo Freeze recomendou-vos, ele já andava a mim atrás por causa dessa entrevista e eu depois só tive que notificá-lo para poder realizar numa fase boa, não é? Para depois não dizer que não me deram oportunidade, né? É verdade. Então é... Tá, vamos lá. Vocês
são artistas, não é, da nova geração, da antiga, da Kids School? Bem, eu sou a Nari, desculpa, tinha que dizer o meu nome bem no princípio. Eu sou artista da nova geração, faço pop, pop. Ao pop, pronto, posso começar já a falar um pouco sobre o estilo, nem por isso. Não, tu podes começar a descrever aquilo que tu gostas. Sim. Eu faço ao pop, é um estilo... vou dizer assim, novo, porque somos uma comunidade ainda pequena, não somos assim muitos, mas é um estilo que sofreu grande influência do K-pop da Coreia do Sul. O estilo consiste no quê? Consiste em... Estás a ver? Esta softbox, gira só um pouquinho para aqui. Yeah. Mais um pouquinho para aqui. Não. Agora vai para aqui, tá bom. Sim, o estilo consiste em misturar português com uma língua estrangeira. Normalmente as línguas mais frequentes são o espanhol e o inglês. E o beat tem que ser dançante para coreografias. Qual é o estilo? Ao pop. Ao pop. Sim. Pô, então misturar quimbundo com português também é ao pop. É ao pop, sim. Mas o beat também tem que ser dançante para coreografias. Porque há muitas músicas que são lançadas que misturam mesmo, né? Sim. Misturam 2, 3 ou 4 línguas. Eu acho que o que designa mesmo não é a diferença de um estilo para o outro, é a forma conforme o instrumental é feito. Certo. Sim, é a forma. Mesmo na área do rap, também misturam, fazem português com várias outras línguas. Sim. Mas acho que o instrumental é que influencia. Sim. É, o instrumental. Porque vê-se claramente que o instrumental é que identifica realmente aquilo que o artista está a fazer. Certo. Sim. Não é? Mas quem é que criou este estilo assim? Quem é o grande impulsionador? Olha, não foi só uma pessoa, né? Nós éramos... temos uma comunidade no Facebook e tudo partiu de K-popers. K-popers são pessoas que seguem o pop da Coreia do Sul. Então, como a nossa comunidade K-pop, né, nós curtimos muito o pop da Coreia do Sul, então BTS. queríamos fazer BTS, Blackpink, Twice, Tomorrow Together e outros cantores. Então queríamos também um estilo assim que se aproximasse, não tão diferente deles, mas nosso. É daí que surgiu a ideia do pop. Mas quem decidiu criar esta nova versão? São angolanos? Sim, somos angolanos. Uau! Angolanos, sim. E em que dimensão vocês já estão com essa criação? Já é uma comunidade aceita internacionalmente? Internacionalmente não, porque nós ainda somos... não somos ainda reconhecidos, estamos a começar ainda. Mas nós temos uma página de Pop Supermax. E lá, se vocês pesquisarem na internet, lá vocês vão encontrar os conceitos da Alpop. Tudo o que querem saber sobre a Alpop. E também no dia 23 de setembro nós vamos organizar a primeira atividade, o primeiro show da Alpop. Não mexa muito a cadeira, porque ela aí tá, acho que estás a te chocar com a mesa. Sim. E vai falar, estás ansiosa por falar, né? Nós temos um episódio que falamos sobre ansiedade. Acho que é o episódio 58 ou 57. É um episódio muito interessante com o Bino Pintar. Ele fala da saúde mental na era digital. Eu não sei se é ansiedade ou se estou a começar a me sentir nervosa. Mas nervosa porque eu nem estou a ameaçar ninguém aqui, né?
Ou foste obrigado a falar? Não. Até então estavam todos alegres aqui no estúdio e tudo mais. O Orlando ainda deu-vos algumas dicas boas. Se conhecem, se não conhecem, estávamos todos a rir. Por que que ligamos as câmeras agora estão tímidos? Não estou tímido. Então, Só não é o meu momento de falar. tu és rapper como o Leo Freeze, né? Como Leo Freeze. Ah, Sim, sou rapper. J Bal nesse caso, é o meu nome artístico. Meu nome pessoal é Daniel Miguel. Benfica, mesma banda que o Leo Freeze, já que é a nossa identificação aqui. E de que grupo pertences? não, eu não faço parte de nenhum grupo. Por quê? Todos os grupos onde tu estavas te expulsaram. Não é isso. Só que a dinâmica de trabalho não é a mesma. Tipo, às vezes o pessoal que... No momento em que trabalhamos em grupo, pode-se dar no caso que há membros que não estão na mesma dinâmica que tu e acabam por atrasar também o teu processo. Ok. Não é que há uma pressa em fazer o trabalho, mas também quando é muito lento, dificulta. Mas tem alguém que temos gravados Mas há gravado várias grupos, há grupos que têm uma boa dinâmica e não atrasa. Isso eu acho que é uma questão de É força isso, de quando o vontade. objetivo é o mesmo, mas- quando o objetivo é o mesmo e há conversas constantes com o grupo, consegue-se chegar a esse objetivo. Mas quando estão mais preocupados em festas, não é festas em trabalho, festa de curtir, É complicado. saídas desnecessárias, então acaba por dificultar. Eu já tive a experiência de estar num grupo e tinha uma líder, nós éramos 7 meninas, 4 em Luanda, 3 em diferentes províncias de Angola. E era um grupo online, né? Nós nos conhecemos nas redes sociais. A princípio, já tínhamos uma líder, a Lani, só que depois ela, como é um pouco desleixada com essa coisa de liderança, eu acabei sendo líder. Não é fácil ter que toda hora estar a impulsionar as meninas. Aconteceram várias coisas que o grupo não deu muito certo, por estarmos também muito distantes uma das outras. É muito cansativo, muito, quando sempre você a dar força, a impulsionar. Chega uma altura que nós também queremos que alguém nos dê essa força e quando não tem é complicado. E é mais fácil quando não há essa dinâmica num grupo. Tipo, tu dás numa escala de 0 a 100, tu dás 80, os outros dão 20 ou 30. É muito É complicado. 1000 vezes eu ficar sozinho a me dar essa força do que dá força em membros que não querem se calhar. Mas tu quando começas a trabalhar sozinho, tu tens uma autodependência, não é mais? No processo de criação das músicas, no grupo, não é? A música passa por várias fases, né? Várias análises e tudo mais. Sim. Agora, quando tu fazes sozinho, tu é que tens que analisar todas as questões. Sim. Também se calhar tem menos stress, você trabalha no teu tempo. Aquilo é... Escolheste instrumental. Tens atualmente, sabes cantar. Metes os fones ou também estão viciados assim que os outros não estão a aguentar pedalada. Não é. Não é isso, mas eu não sei. Para mim, trabalhar sozinha numa composição é bem mais fácil para mim. Porque normalmente até as músicas do meu grupo, eu é quem fazia, né? E mostrava para elas. Elas só cantavam. Qualquer alteração que quisessem fazer, faziam. Eu prefiro trabalhar assim. Tem alguém, por acaso, já agora mandar um rala para ele. O meu irmão caçula, Lady Boy. Ele canta fixe e tem músicas comigo, várias músicas comigo, e temos projetos aí a se formar. Já temos laços em projetos musicais que vão sair já com vídeos e várias outras faixas. Olha, ele é uma estrela, aquele caçula é uma estrela. E, bom, com ele eu acredito que a dinâmica é outra.
Bom, Então vão ele- criar uma dupla nesse caso. nesse caso, sim. Mas No off já é uma dupla, só que Oficialmente ainda oficialmente não é. ainda não é bem porque há que se trabalhar mais para isso e pôr bem os pontos em pontos. E bem, nesse caso, ele, né, tem a mesma dinâmica. Eu acho que ele tem a mesma dinâmica que eu, no mundo da música. Há aquelas vezes que pode falhar, mas não se deve exigir muito, porque ainda também não é a nossa, como é que eu posso dizer? O nosso trabalho profissional já tipo a 100% na dependência. Ou seja, nós não dependemos ainda da música nesse caso. Por isso é que não há ainda essa exigência. Então por isso é que eu acho que ele tem a mesma dinâmica, porque em escrita, você se manda uma cena, "Oi, aqui esse projeto, faz aí uma cena. Vai pegar, amanhã estamos em estúdio, gravamos, vai fazer sempre aquele marketing e a cena acontece. Já quando você manda uma cena no eu, vou escrever, demora. Você já está com o projeto Fica uma aí, semana, 2 esfria. semanas. Depois você vai estar sempre a ensaiar aquele projeto, ela perde a essência. Você vê já, não. Aquele projeto que eu te mandei, já terminei, também já não quero mais gravar. Fica assim. Não, mas se calhar também a pessoa tá indisponível para fazer o projeto, tá satisfações. focada em outras Há coisas. satisfações. Eu te mandei o projeto, escreve, tá bom, mano, vou escrever. Não, hoje não vou poder, mano, porque tenho algo a fazer. Mas na terça ou quarta, qualquer dia aí que você me dá, eu vou ficar dentro e eu sei que Mostrar você... sempre uma satisfação, certa você não Mas em Uma média, disponibilidade quando se trata em do média, grupo. por exemplo, em quanto tempo é que você gostaria de receber uma aceitação do teu amigo para com a música? Pelo menos, se for meu amigo e eu conheço a pessoa, quando é meu amigo eu conheço a pessoa. Algumas rotinas também se calhar eu conheço. Eu posso dar aí pelo menos umas 2, 3 semanas. Quase um mês, né? Mês. Um mês mesmo já para todos. Pode ser meu amigo ou Eu para acho outras muito. pessoas. Um mês. É muito, mas eu dou isso por quê? Porque para quem eu não conheço, eu não sei a rotina. Pode me dizer que não sei o que. Mas há artistas Mas que tem que fazem saber. 6 meses. Acho que o Leo tem uma 6 música. meses. Tem uma música dele. Olha, Pô, mano. Eu já trabalhei com O o Ipa fez um ano, não? Um ano só para Eu já escrever. trabalhei com Mas o eu acho. Freezy. Não, Faz isso. eu acho que alguns fazem o seguinte. Ele vê que tu tens um talento, mas esse talento que ele vê que tu tens ainda não lhe despertou interesse. Então o que é que ele ok. vê? Ele deixa de trabalhar para tu te reinventares até chegares num ponto que consigas convencer ele. Então eu vi um pouquinho o Leo dessa forma. Ele queria cantar com alguém e essa pessoa estava muito à frente dele. Estás a ver? Mas também não cantava assim tanto. Mas ele era fã dessa pessoa, estás a ver? E quando ele começou a lançar as músicas, começou a focar-se no trabalho dele, chegou um momento em que isto despertou a outra pessoa. A outra pessoa viu, uau, esse é aquele puto que fez aquela música que mandou. Sim, fala para ele fazer um projeto, não sei o que eu vou colocar minha voz. E ele já estava numa andança diferente. E o projeto que ele já tinha há um ano foi o projeto em que o cara que ele queria fazer o feat gravou. Estás a ver? Que era uma coisa que já não fazia parte da nova ideologia dele. Estás a ver? Então ele foi, quer dizer, algo passado, você fazia algo passado. Ele também pegou, lançou numa mixtape aí banalizada, estás a ver? Ok. O ponto é esse. É mesmo só, a questão de trabalho. Eu já trabalhei com o Leo Freezy. É aquilo que ele diz. Muita brincadeira. Nós tínhamos estúdio. Tem estúdio aqui agora. Estamos a dormir no estúdio 1 semana, 2. Todos os dias estamos a gravar músicas. As músicas para sair. Para o tal produtor já também que era do mesmo grupo. Mexer. Vamos gravar agora, né? Ou seja, nas matinas, porque a gravação dos músicos, ou seja, o que tem estúdio normalmente à noite. Quando surge uma ideia, gravamos, dia seguinte vamos sair, vamos voltar de noite, vamos gravar mais uma. Não tem tempo para mexer a tal música. Depois cada um vai na casa dele. Acabou. Mas também vocês gravavam toda hora a música. Como é que vão dar tempo porque pro produtor? Não é de tipo, editar? nós podemos ficar tipo Tinha que um ser, mês pô. sem estar lá, né? Vocês gravam já assim, um mês, vão gravar 31 músicas. Pô, Não, é isso que eu estou a dizer. Nós podíamos ficar tipo um mês sem ir para lá ou 2. Mas quando estivéssemos lá, gravávamos de sério. Por isso é que desliga ainda o ar. eu estou a dizer que quando... Mas vocês não fazem planejamento nas vossas Não, mas as músicas? músicas não eram para ser todas lançadas nesse caso. Porque normalmente um músico
pode ouvir um beat agora, vai fazer freestyle, né? Vai estar a fazer freestyle. Vai surgir sempre alguma coisa que vai lhe despertar. É mesmo nessa dinâmica. Não, porque Não, mas o próprio produtor também precisa de um certo tempo para poder editar as músicas. Aquele também era maluco, mano. Não, tu fazes as tuas músicas de segunda a segunda. O produtor também, ao produzir ou ao editar, ele também vai ter que editar de segunda a segunda, vai ter que seguir a tua pedalada. Não é preciso, não necessariamente, porque eu também não vou lançar músicas em, tipo, mandaste uma música hoje, eu vou lançar hoje essa, vou lançar amanhã outra que mandaste. Não, mas é sensato criar um planejamento para se Sim, definir, também opa, eu vou gravar X músicas e depois o produtor vai ter tempo de edição. Certo. Porque há quem grava, quer que o produtor edita já. Estás a Também ver? não era essa a nossa exigência. Então, há quem vai gravar todas as músicas, depois vai ouvir as gravações como foram feitas, para depois o produtor mixar e masterizar. Yeah. Esse planejamento que eu estou até a dizer. Agora, Verdade. vocês querem gravar todos os dias, dormem. Isso é complicado. Não foi já esse temos ponto. tudo. O próprio produtor se calhar estava Não, é cansado. assim O ponto até também. não é esse. O próprio produtor também era um preguiçoso, ele também era do nosso grupo. Nós nos conhecemos, eu Qual sei grupo? o potencial. Era TZM. 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 Qual é esse grupo? Assim. Ah, Cantavam o quê? Trap? Rap? Trap, rap. Team Zone. Não, ok. Team Zone Music, sabe? Ah, da Tuga. Não, Oh my God. tinha membros da Tuga, Suíça e França, entre outros, mas os Era que um- estavam aqui, lá eles também tinham o estúdio deles. Era só Mas tu estavas no grupo antes do Leo entrar. Não, acho que ele estava primeiro. Eu já encontrei. Porque quem falou comigo foi o Ailton. Tu encontraste ele saiu, tu também sais. Não, eu nem sei quando é que ele saiu. Acho que quando. Nem saímos do grupo, só foi aquela distância. Nunca foi tipo, mano, já não sou membro oficial do grupo. Nunca teve esse. Só saiu mesmo a Não, distância. mas nos Depois projetos do grupo, também. se mandarem chamar, estás lá. Se mandarem chamar projetos do grupo. Aquele tipo já nem canta. Eles cantam ainda, mano. Acho que já não cantam também. Também estão focados em outros mamos, querem dinheiro. Não estão mais preocupados em gastar dinheiro. Ah, vocês também querem Eu dinheiro. também quero dinheiro, mas Estás eu a também tô gastar para focado um na minha propósito música. maior, não? Sim. Sim, é isso que eu estava a dizer. O grupo às vezes não tem a mesma dinâmica. O meu objetivo na música é se calhar o deles também era outro. Se calhar já não estão com aquela garra de antes. Não, mas depende. Yeah. Não, depende bem do grupo. Aí eu tô de maluco, o BV, o Elson nesse caso, o Ailton, o Kensani. Eram todos malucos. Naquele grupo não tinha ninguém. Mas todo mundo é maluco. Todo mundo era maluco. Mas não tinha, Antes era eu. tinha uma menina no grupo assim que fazia um rap feminino. Tinha depois. Rap não, né? Ela cantava. Acho que Zouk, é. Entrou depois também, já quase no final do grupo. A Essa Vânia. cantava, quem meteu o Leo. Acho que é o Léo. Não sei se quem meteu o Léo, mas o instrutor dele era o Léo. O Léo era aí que tinha paciência com as mulheres. Calma aí, instrutor ou procurava outra coisa? Isso já não sei. Não sei, porque todas as meninas que levávamos lá para fazer tipo alguma apresentação. Era Era ele. ele já que se encarregava já. O diretor já das meninas. Oh, Porta-voz. se calhar ele Falava queria por outra elas. coisa, não? Epá, como ele também nunca teve assim muitas meninas a caírem por ele, era o único objetivo dele. Era o único. Oh, Não, talvez. Talvez ele leva mais jeito em conversar com as meninas. Não, honestamente, deixa não, eu Essa- qual é o pra teu ele. ponto de vista sobre isso? Eu acho muito normal. Talvez ele leva mais jeito em conversar também com as como ele é que meninas. Ele é muito carinhoso contigo, não? É isso também. Como... Ela é fixe até. Tá vendo? É uma pessoa muito respeitosa, conversa bem. A mulher Sabe agora come. conversar bem com a pessoa. É isso. É com mulher só. Não, ainda não passou lá. Passou lá, quer dizer o quê? Passou, acredita só que passou. É por aí. Ainda não passou o navio. Yeah. Porque ela tem que te moldar. Tem que mostrar, cativar tem que primeiro. cativar primeiro. Quando tá. Preparar o Quando tiver o terreno. tchan. Não, Yeah. não parece ser uma pessoa assim. Não, mas Não nunca, parece. para além desse contato assim, profissional, nunca houve assim um gesto em que tu pensas, pô, eu acho que ele dá. Não, não. Não, mas pode já revelar aqui, né? Porque é uma coisa muito normal, né? Não, mas, não houve. Ela é uma eu- pessoa muito respeitosa. É. Não, mas eu ficava com pena do Leo Freeze. Eu ficava com pena do Leo Freeze. Ele é até bom amigo.
É bom amigo. Se apaixona facilmente. É Jura? reira, é bom amigo, é reira. É aquele que te critica mesmo assim na cara. Mas ele, de mulher mesmo. Coitado. Eu acho que ele aprendeu a ser reira comigo, porque eu expulsava da minha casa. E ele tem esse hábito. Casa dele tá expulsando os outros, não sei porquê. Na Eita. casa do outro tá expulsando o outro. Eu tinha um home studio em minha casa. Eu antes gravava as músicas. Todo dia tava lá. Ele todos os dias ia pra lá e ele trazia umas letras. Eu expulsava o cara. Sai da minha casa, sai. Vai. É isso que acontecia também. Vai, troca a letra. Foi. Não, já tem a mixtape toda, mostra. Tá a mostrar. Não. Vai. Isso é um lixo, pá. Ele depois quando começou a ir pra lá também, ficou já. Não, depois ele começou a entender, ele começou a fechar-se mais, começou a entender o que é realmente música. Inclusive depois ele foi escrevendo mais coisas, porque pô, as letras dele é que eu vi aquilo. Não, é tudo parte do Músicas sem princípio. sentido. Até hoje não canta assim. Não, ele hoje já tem um calma. crescimento Não, mentira, tu sabe, diferente, Reira, tá a ver? Tem um é, crescimento diferente, já tem uma ideia Tudo parte do diferente. início. Tudo parte do início. Ninguém começa já sabendo tudo. Mas ele, olha, pô, você falar Mas- isso para ele há 5 anos atrás ou 6 anos atrás era um problema. Não, porque naquela altura ele pensava que já sabia bué. Claro. É isso, todo mundo tem às essa. vezes é sempre assim. E O pensamento não mudou. Ele era o menos destacado do grupo. Quer Qual dizer, grupo? o favorito do grupo era o Edson Alves. Não é? Depois era o Vitor, que são os porque dois irmãos. Ele também, quando entrou no grupo, ele tinha bué de grupo. Não, Não, quando ele sim. entrou na TZM, quando eu conheci ele na TZM, ele tinha bué de grupo. não. Ele só falava, eu estou aqui com um moído de um grupo, não sei o quê. Mas Não. nós Não, estamos lá. só entendi assim. Tipo, há uma diferença entre ele estar com alguém que é de um grupo e Não, ele fazer parte fazia daquele parte grupo. do grupo mesmo. Não, não sei. E É- atuar e tudo. até onde eu sei, ele só pertenceu até hoje a 2 grupos. Não. Que é o CD Family, É o grupo também que eu conheci. LCD Family, e depois ele saiu da LCD Family porque se aposentaram muito cedo. Saiu dali, ele entrou na TMZ. Entrou na TMZ Gang. TMZ, Não. né? TZM. TZM ou qualquer coisa TZM, assim. sim. Entrou neste grupo e depois de lá, quando ele veio para aqui, ele disse-me que estava agora a trabalhar solo. Eu disse, uau, solo? É pagou, não sei o quê. Às vezes é o melhor mesmo. Boa sorte aí na Porque tua eu carreira. também, quando comecei a trabalhar solo, eu notei que teve mesmo uma diferença na minha carreira. Não é que, não, porque consegui base, não. Teve uma Não, porque mudança também na carreira. com a TZM ganhaste muito base, já te ganhaste nome, Por acaso likes, não, por acaso não, não é ser já estava falso. visível. Mas conheci pessoas, graças a Deus. Na TZM eu conheci amigos que eu posso falar, minha família. Quais? O Elson, o Ailton. O Ailton, se bem que é Morreira, mas é o Ailton. O Leo Freeze. Mas todos são tuas O reiras. Sani, aquele gajo, aquele maluco a quem. O Leo, o que vota. O PCA, o nosso PCA. Tem aquele cara que gostava muito de cantar contigo. O Gift também. Não, Gift não. Mas qual tá com esse Gift? Hã? Qual tá com esse Gift? Não conheço, mas já ouvi. Gift é o produtor maluco, esse produtor que eu tô te falando. Hã? O Descapa. Não, tem o 10K e tem um outro que também cantava fixe. É o Kensani. Não, o... Mulato. Um outro. Ele tem Não, um outro... Elissa também nunca cantou ou já cantou? GK. GK. Não conheces, né? Acho que eu não conheci. Não era DZM? Era. Não conheci. Por isso eu estava a dizer isso. Ele está a trabalhar solo agora. Montou outro grupo. Vocês estão trabalhando em grupo. Não, eu de preferência também vamos tem trabalhar suas com... vantagens. Não, aquele cara cantava fixe. Por E o acaso eu não 10K conheci. também na canta. Descapina. Até por acaso eu me desliguei porque tínhamos um grupo, né, no WhatsApp. É onde eu vi Porque o 10K é que era o vosso líder, né? Não sei. Pra mim o líder era o Elson. Pra mim o líder era o Elson. Eu que era o CEO do grupo mesmo. Era o CEO do grupo. Porque eu não cheguei de conhecer o 10K pessoalmente. Já vi nas fotos, mas não cheguei de conhecer pessoalmente. Mas quem? O Vitor. Mas eles não vinham para Angola e vocês o Ben, conviviam não assim? conheci muito. Epá, no tempo que eles vinham para aqui, eu ainda não estava no grupo. Aliás, depois no período que eu fiquei no grupo, eles não estavam a vir mais para aqui. Só ele sei que depois daí saiu.
Mas senão os outros não viam por aqui. Mas agora as parcerias musicais são bem interessantes, né? Na verdade, essa cena de grupo e tudo mais, música, te leva a conhecer muita gente. Muita gente. Na minha banda não posso passar, não sei o que, me conhecemos só por causa da música. Vamos lá, os dois. Quais são as pessoas que vocês conheceram por intermédio da música? Conheci o Léo. Mas quem que eu conheço? Deixa eu ver. Conheci também organizadores de eventos. Conheci novas pessoas. Mas a vossa família tem um papel fundamental nessa vossa carreira, não? Aceitam, porque vocês hoje já vão começar a atuar, vão em shows. Sim. E muitos dos shows não são no período diurno, não é? São no período noturno. E os pais, depois daquele contato, depois os produtores dão uma de Léo, tá sabendo? É isso, por isso vai ficar só assim. Fica só assim, mas Léo. Dá sempre uma atualização da agenda na família. Porque não dá também para sair só e aparecer a hora que quiser, né? Principalmente para nós que ainda estamos na casa dos pais. Aí já quer sair? Não, ainda não. Ainda não. Ainda estou bem aí. O Léo ainda não fez uma proposta de casa. De casa. Não, podem me fazer, mas não. Ele me disse não que já tava. porque ele me ligou há dias, me perguntou se não está a arrendar casas aí no lado. Não, acho que é no estúdio. Tu também tens um quarto lá no estúdio, né? Não. Não, mas eu Não. na minha casa, Não, ou seja, nem. os familiares, né, em casa. A minha Ele mãe... disse que tem um quarto lá no estúdio. Qual estúdio? No estúdio onde vocês gravam. Não, tem um não, quarto na assim. Onde tem um quarto. A Team Zone era uma cena grande, mas não era já cada um no seu quarto, era mesmo ali só. Era tipo uma cena assim, né? A parte do estúdio é ali, a cena nós pousávamos aqui. Dormiam lá. Dormíamos ali, estendíamos o nosso lugar, outros na cadeira, no cadeirão, outros... As damas também lá. Não, nunca dormi com damas lá. Não, porque o Léo disse que lá acontecia muita coisa. Não, acontecia quando eles só estavam lá, comigo não. Eles lá aconteceu muita coisa com ele, comigo não. Eu nunca dormi com mulher ali. Sempre em outros lugares. Não, eu sempre tive a minha namorada, graças a Deus, nunca tive muita... Há quanto tempo com a tua namorada? É boa de anos. Não, quanto tempo? Não vamos acreditar. Não, isso 3 meses que arranjaste uma. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Não, mano. Esqueci isso. Essa tua namorada arranjaste há 2 meses atrás. Não. 2 anos. Vou te mostrar uma foto até que eu... Era escuro. Vai ficar gago. Não, mas 2 anos já. Mas vocês têm as vossas relações, não? Como é que elas lidam com o facto de vocês serem artistas? Não, mas aceita bem, mas me mete já boa norma. Das novinhas, né? Porque, pô, imagina tu estás a atuar... fazer videoclipe com mulher, nesse caso. Por quê? Não, mas vais ter que fazer um dia. Eu tenho que entender isso porque vai ser tipo um teatro. Se eu tiver que fazer, ela tem que estar lá atrás, no fundo. É teatro, sim. Então tu dás um beijo na pessoa, né? Teu namorado está lá, assim, parado. Mesmo eu não aceito, por isso é que eu também não... Eu respeito essa opinião, porque eu também não aceito. Porque os atores também têm suas relações. Se fosse assim, todos eles seriam solteiros, não são por quê? Por isso é que muitos deles separam-se rápido. Certo. Não conseguem manter uma vida estável ao longo dos anos. Os atores trocam de mulher, uma coisa assim. Entendo que tem que ter limites, né? Mas... Não falei não, tá assim... Tipo, tua dama é atriz, né? Tá no quarto com o I. Já se mudaram. Assim é um tipo novelas brasileiras mesmo, que mostram mesmo assim, coisa. Já se mudaram. Já estão a se fazer as coisas. Como é que vai ficar? Voltando em casa. Técnico. Não, olha, mesmo que é técnico, eu estou a ver eles a se tocar, eu não vou acreditar que ele é técnico. Não, mas aquele se prepara ainda. Ele vai te preparar, parece... Eu tenho que estar lá, ou me metem com eu também como ator e vamos fazer o filme nós dois. Isso aí é uma questão profissional, né? Sim. É uma questão profissional e é a carreira dela, mas
essa questão de entender depende muito do ponto de vista de cada um, porque certo. você tem que ter uma autoaceitação e respeitar o trabalho da outra. Sim, eu não respeito. Agora, se você não Você respeita, mas pode não. ou seja, se você não gosta desse tipo de situações, não podes te submeter. Porque a partir do momento que você tem alguém assim na tua vida, você tem que decidir se vais continuar ou vais passar ao lado. Porque se você continuar, vais ter que te submeter àquilo tudo. Não, mas Sim, e se já encontra a pessoa assim, por exemplo, já nessa carreira. nessa não tem como carreira, tirar. é aceitar mesmo. Não, não brincar esse caso não- do videoclipe, da coisa. É brincadeira, mas há mesmo limites. Mas essa cena que eu estava aqui a dar exemplo, eu não aceito mesmo. Se eu te encontrei já com essa carreira, prefiro mais te deixar. Encontra alguém que vai te aceitar sim. Do mesmo jeito que se calhar há coisas também na minha vida que você pode Como não também aceitar. os artistas, quando vão nos shows, as fãs querem dar abraço, se Sim, calhar às vão Dar vezes- abraço é uma coisa. Não, tem ela pode fãs dar muito abraço aqui. ousadas. Aí já é culpa É da te fã. agarrar na t-shirt, prontos, te roubar um beijo. Acontece sempre. Me roubou, viste? Roubou, gatuna. Roubar a voz. Então. Sai numa matéria que Imagina não tu vem também numa novela, também alguém tá a passar um menino de rua, também chega e beija a tua mulher. Menino de rua é normal. Normal comeu numa cena. Sim, agora se for já um I é complicado. É menino de rua, menino. Não, se for assim, ela Mas o também... menino de rua também é um Wii. É um Wii. Não. É uma pessoa normal como todos os outros. Tem que Pode ser, até não tem ser que, um menino tem que de ser bem rua. yoga. Tem que ser bem yoga. Joga por quê? Porque vais querer lutar depois. Não, eu vou lutar. Eu não luto por causa de mulher. Não é? Eu não luto. A tua Só namorada- se caso confundiram ela. Não porque alguém foi e ela deu brecha pra lutar, não. Ah, ok. O Leo Freeze também já te proibiu alguma coisa? Não. I grew up in a place where they told you what